Tudo que a gente sabe sobre a reforma protestante, normalmente a gente aprende na escola, na igreja. Mas especificamente na escola. Sabia disso? Não é tão comum se falar em reforma protestante na igreja, principalmente igrejas da linha mais neopentecostal e pentecostal. Você não vê falar sobre reforma protestante. O que a gente aprende é na escola, e na escola a gente aprende assim, que Martinho Lutero, né, o reformador, ele era um padre, monge, agostiniano, e ele se revoltou contra a politicagem na Igreja Católica e a condição social que a Igreja Católica impunha. E aí ele é denominado como humanista. É assim que ensina história geral na escola. Ele é denominado como humanista, aquele que tinha essa vertente ideológica humanista, e ele pensava muito no outro. Em virtude disso, ele discordou da Igreja Católica, porque o clero era explorador dos mais pobres, e ele se revoltou, e aí ele faz a reforma protestante. Na escola ensina assim. E muitos têm essa ideia de que ele é um tipo... Muito obrigado, rapaz. Ele é um tipo que a gente vai ver aí, ele é um tipo, como é aquele de Minas Gerais, da Inconfidência Mineira. Como é que é o nome dele? História, gente. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. As pessoas pintam ele como um Tiradentes da Inconfidência Mineira, aquele que se revoltou com o esquema feudal da época e foi morto por causa disso. Então a ideia que se pinta de reformadores protestantes é essa, na história geral que você estuda, de que são humanistas. Eles colocam uma linha de pensamento ideológico nos reformadores protestantes. E não foi nada disso. Não é nada disso. Você sabia que Lutero, ele não queria sair da Igreja Católica? Ele queria permanecer na Igreja Católica? Ele queria ficar lá? Ele não queria deixar de ser monge, ele não queria deixar de ser um frei agostiniano. Não, ele queria permanecer lá. Agora, ele queria que a igreja mudasse. O que é o certo, a igreja tinha que mudar. Uma vez eu conversando com um historiador, a gente foi fazer um trabalho para o seminário e era uma pesquisa científica justamente sobre a história da Igreja Católica. E aí tem um historiador lá no estado do Espírito Santo, deixa eu lembrar o nome dele, eu fui entrevistado para fazer a pesquisa científica. O homem deve estar dormindo, que eu esqueci o nome dele. Mas ele é muito conhecido lá, eu vou lembrar até o final do estudo. E eu fui entrevistado e fazer essa pesquisa científica com ele. E nós entramos no assunto da Igreja Católica, porque ele era muito católico, ele era um dos diáconos da Católica, ele era historiador lá da cidade. E aí ele chegou e começou a falar sobre essa questão da Igreja Católica, e eu falei, mas houve muitos erros. Dentre esses grandes erros, a Inquisição foi terrível. E até hoje ainda existem. Aí ele virou para mim e falou assim: você já dirigiu carreta? Aí eu falei: não, nunca dirigi uma carreta. Pois é, a Igreja Católica é como uma carreta, uma grande carreta de vários trilhos, trenhões, e se esta carreta erra uma curva, para manobrar essa carreta para voltar é fácil? Não, é difícil. Ele falou: pois é, então a igreja está manobrando para voltar. O que ele falou?
A igreja está manobrando para voltar, só que é uma manobra que nunca termina. Pelo contrário, eles continuam fazendo a curva ao inverso. Só para a gente entender, a igreja católica, né, ela era a igreja realmente que nós conhecíamos, dos primeiros cristãos. Ela era. Isso aí a gente não pode negar, não. O problema foi quando ela foi para Roma, que virou Igreja Católica Apostólica Romana. Quando foi para Roma, que aí, a partir do século IV, a igreja vinha corretamente, né, do século I, aí seguindo ali por diante, até o século III, estava tudo bem ainda. Mas a partir do século IV, a igreja começou a virar uma curva diferente. Aí é onde entra o desvio da igreja católica. Começa a fazer uma curva diferente. E essa curva vai descendo ladeira abaixo. Descendo, 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 descendo. E houve um desvio enorme. Quando chega, né, no século X, né, 1000 anos depois de Cristo, a igreja está ao caos. A igreja está ao caos. Daí onde vence a ideia, a partir daí, de construir em Roma, ou acumular riquezas em Roma. E aí a igreja do século 1000, né, ali do século X até o século XV, a igreja tomou rumos terríveis, terríveis, terríveis. E aí é onde entra a reforma protestante, só para a gente entender por que foi necessário, né, realmente haver uma reforma protestante. Embora, só para você entender, nós batistas, nós não somos reformadores, nós não fazemos parte da reforma protestante, né, diretamente, mas nós bebemos da fonte. Eu e você, batista, nós bebemos da fonte da reforma, mas nós não saímos da reforma protestante, nós viemos da reforma anglicana, da igreja anglicana, na Inglaterra, né? Inglaterra, Holanda, a nossa movimentação é por lá. Né? A reforma se deu na Europa, ali nos países como França, Suíça, aí partiu para a Alemanha, onde foi o ponto principal. Então surgiram ali, o ponto principal foi da Alemanha e partiu depois para a Europa. Mas vamos entender esse declínio da igreja. Ô Lohan, eu tinha ampliado aí para ficar melhor. Você mudou aí o sistema? Tenta ampliar aí para a gente ver melhor. Dá um zoom. Tem zoom aí, não tem não? No programa mesmo, lá em cima mais. Isso. Pode crescer mais. Isso. Aí, agora todo mundo enxerga. Muito bem. Olha o contexto histórico aí da igreja e do Papa, para a gente entender melhor. Não precisa desligar não, senão a gente não consegue ler aqui. Olha só como funcionava a igreja. No final da Idade Média, quando se deu a Idade Média, Idade Média, século XII? Século X até século XII, período das cruzadas, né? Chama a Idade Média. No final da Idade Média, século XII, a Igreja Católica era a instituição religiosa dominante na Europa. No entanto, sua autoridade estava sendo cada vez mais questionada, tanto por questões políticas quanto teológicas. A igreja era extremamente rica e possuía grande poder, mas muitos acusavam-na de corrupção e práticas abusivas. A reforma protestante, ela se dá em meio a um momento de crise política no mundo.
crise política. Mas, pastor, não tinha também a crise religiosa? Sim, mas o que motivou ainda mais a reforma, o apoio maior da reforma, se deu na crise política. Havia uma crise política, porque a igreja, ela detinha o dízimo, ou 10%, de tudo o que se produzia no mundo, até das terras, era tudo da igreja. Não ia imposto para o governo, o imposto era da igreja, a igreja é católica. E em virtude disso começou a ter dificuldade com reis. Os reis começaram a questionar tanto tributo para a igreja. E aí já criou uma dificuldade com a igreja. Quando chega na Idade Média, no final da Idade Média, a coisa era tão boa para o catolicismo romano, que em 1400 surge uma briga entre 3 papas. 3 deles queriam o domínio da igreja. 3. Eles queriam o domínio. Aí ficou um na Suíça, ficou outro na França e outro lá na Itália. Os 3 brigando, querendo poder. Aí houve um concílio, que eles chamam de cisma, e aí definiu que um ia ficar. Aí a partir de 1500, se eu não me engano, foi o Alexandre X. Se não me engano, foi Alexandre X. Ele que fica e ele toma conta ali da igreja, e foi o Papa que mais roubou. Tem um livro escrito por um padre ortodoxo, que ele fala sobre Alexandre X e suas 2 esposas. Esse Papa, ele tinha 2 esposas. Existe esse livro aí escrito por padre ortodoxo sobre Alexandre X e suas 2 esposas. E lá ele conta tudo que o Alexandre X fazia de corrupção dentro do clero. E foi isso que foi gerando um desgaste enorme da sociedade com a igreja, e também um desgaste teológico para aqueles papas que estavam cuidando da situação. O Papa, os papas tinham um estilo de vida luxuoso e a venda de indulgências, certificados que supostamente garantiam a redução das penas no purgatório, causava revolta entre a população. Além disso, a prática de simonia, isto é, compra e venda de cargos eclesiásticos, e o nepotismo, favoritismo dado a parentes, minavam a confiança da igreja. Olha o que estava acontecendo naquele período. O Papa Alexandre, ele resolve construir a Basílica de São Pedro em Roma. E isso precisava de recursos. Para conseguir todo o recurso na construção do Vaticano, vocês sabem que o Vaticano é um Estado, O Vaticano é um Estado. Eles têm as leis que regem o Vaticano, e ninguém pode interferir naquelas leis. O Vaticano é um Estado, e lá tudo é muito rico, é muito suntuoso. Você vai ver lá dentro daquelas capelas, daquelas igrejas, muito ouro, muita coisa bonita. Tem um museu lá que é a coisa mais linda do mundo, dentro do Vaticano. E tudo envolve dinheiro. Tem até banco dentro do Vaticano. Tem uma maçonaria lá dentro também, do Vaticano. Então, tudo envolve muito dinheiro. E para construir tudo isso, esse Papa resolveu cobrar indulgências, ou vender indulgências. E essas indulgências eram certificados que supostamente garantiam a redução das penas do purgatório. Isso é, se você adquirisse ali o certificado, seus parentes que estão lá no purgatório, que estavam lá no purgatório, eles iam sofrer menos, ou ia adiantar o tempo deles no purgatório. Eles não iam ficar tanto tempo lá, e Deus ia tirar eles do purgatório e levar para o céu. A ideia era essa. E o que eles vendiam? Palhinha do berço de Cristo, palha
pedaços da cruz de Cristo, a areia do deserto onde Cristo pisou lá em Israel, água do Rio Jordão, né? Vocês já viram que hoje o apóstolo Valdomiro Mendes, de vez em quando, de indulgência também lá, não parece as mesmas coisas? Tijolinho ungido, areia ungida, óleo, azeite de Israel lá ungido e tudo mais. A Igreja Católica usou esse método, agora usava, falando que isso ia purgar, ele ia ser menos tempo o povo no purgatório, os seus parentes e familiares que estavam lá. E isso começou a causar uma revolta entre a população e a questão também do nepotismo. Leão X, ele tinha filhos com as suas duas esposas. E esses filhos todos tinham cargos dentro do Vaticano, né? E o filho mais velho dele, ele estava trabalhando para tornar-se o substituto dele ali no Vaticano, ser o Papa substituto. Então havia isso naquele tempo. Vocês já assistiram uma série que tem aí nos streams, chama Os Borgias? Já ouviram falar? Estão ouvindo agora, gente. Os Borgias. Assistam, se você tiver oportunidade, dá uma pesquisada. Os Borgias fala justamente da família desse Papa Alexandre Borgia, que era terrível, né? Então ele dava favoritismo ao parentes, fora isso, venda de cargos dentro do Vaticano. Então a coisa estava de mal a pior. E o pior disso é que o Papa, ou a palavra do Papa, valia como palavra de Deus. Ele é representante de Deus aqui no mundo. Até os dias de hoje, para o catolicismo romano, a voz do Papa é a voz de Deus. O que o Papa fala vale com o que Deus fala ou com o que Jesus Cristo ordenou para a sua igreja. Então nós podemos passar aí, só descer a setinha, vai na setinha teclado. Então os movimentos precursores, esses movimentos são chamados de pré-reforma ou pré-reformadores. Nós temos aí dois nomes interessantes. Antes da reforma protestante, alguns pensadores já haviam criticado a igreja. Entre eles destacam-se John Wycliffe, inglês, e Jan Hus, alemão. Ambos influenciaram o pensamento que se cristalizaria na reforma. Quem foi John Wycliffe? Teólogo inglês que criticou o poder da igreja e traduziu a Bíblia para o inglês. John Wycliffe, ele fazia parte da Igreja da Inglaterra. A Igreja da Inglaterra veio a separar da Igreja Católica no tempo de Henrique VIII. Então, bem mais lá na frente que veio a separar-se da Igreja Católica. Mas ainda era a Igreja Católica. E John Wycliffe não concordava com a ideia das indulgências e ele não concordava também com a salvação pelas obras. Ele entendia que a salvação era por meio da fé. Lutero fez a sua tese baseada em Romanos, na Epístola Romana, né? Justificado, pois, pela fé, ele faz com Deus. Lá, Romanos capítulo 5, ele vai fazer sua tese toda baseada na Epístola Romana e defender essa questão da fé como o meio pelo qual o homem vai ser salvo. John Wycliffe já falava sobre isso. Mas o que aconteceu com John Wycliffe? Excomungado da igreja, morreu como? De morte morrida. Normal. Porém, 30 anos depois da reforma protestante, o Vaticano vai lá, tira os ossos dele de dentro da tumba, viola a tumba dele, tira os ossos dele e dá uma punição para ele. Julga ele como herege, pega os ossos dele e queima
e joga suas cinzas em um rio. Fizeram isso. Olha que absurdo. 30 anos depois, um homem já tinha morrido, morte natural, estava enterrado lá na Inglaterra, e eles foram e fizeram essa profanação, né, com o público John Wycliffe. John Hus aí já é na Alemanha. John Hus foi o primeiro, o precursor de Lutero, né? Ele é o teólogo tcheco que também criticou Lutero e foi condenado à morte pela igreja. John Hus morreu queimado pela igreja, por quê? Porque ele não concordava com o luxo do Papa. Ele começou a criticar o luxo do papado. Os papas viviam, né, de luxo e também de orgias. E ele começou a criticar isso publicamente na sua capela. Ele começou a falar, ele começou a denunciar, ele começou a dizer em relação também à fé. E aí, mediante isso, ele foi considerado herege, foi queimado na fogueira. Enquanto ele queimava na fogueira, ele fez uma profecia. Ele falou assim: olha, hoje vocês estão queimando um ganso, mas virá um cisne que vai cantar, e esse vocês não conseguirão apagar a voz. Ele faz essa profecia enquanto estava sendo queimado. Por que ele falou: vocês estão queimando ganso? Porque Gus em alemão significa ganso, então o nome dele é João Ganso, né? João Ganso, ou Jonas Ganso, é alguma coisa por aí. E a ideia já era falando acerca do que viria. E aí, quando diante de tanta barbaridade da igreja, aí surge esse monge agostiniano, que é Lutero. Pode passar aí. Coloquei em Lutero. Martinho Lutero foi criado numa família modesta. Seu pai tinha o desejo de Martinho se tornasse advogado para melhorar a posição social da família. Com isso em mente, Lutero estudou em várias escolas. Em 1501, ingressou na Universidade de Erfurt, onde se formou em artes, e posteriormente começou seus estudos de direito. No entanto, em 1505, um evento transformador mudou o rumo de sua vida. Durante uma tempestade, Lutero foi atingido por um raio e, aterrorizado, fez um voto a Santa Ana, prometendo tornar-se monge de sobrevivência. E ele sobreviveu, e fiel à sua palavra, entrou para o mosteiro agostiniano em Erfurt pouco tempo depois. Normalmente os agostinianos eles faziam voto de pobreza, e também os agostinianos eles estudavam muito as escrituras originais, tanto em grego como em hebraico. Então eles dominavam muito bem a língua, né? Os monastérios viviam de estudar. Então quem ia para lá vivia de estudar. E Agostinho foi um dos, podemos considerar, dos formadores da teologia católica, juntamente com Tomás de Aquino. Mas Agostinho era diferente. Acredita-se que Agostinho era crente, né? Mas isso é outro assunto. Então, Lutero tornou-se um monge devoto e começou a se aprofundar nos estudos teológicos. Em 1512, obteve doutorado em teologia e começou a lecionar na Universidade de Wittenberg. Foi nesse período que ele começou a questionar algumas das práticas da Igreja Católica. Ele começou a estudar melhor e questionar as práticas justamente dos padres, as práticas dos papas também. A história conta que ele foi visitar Roma, e quando ele chegou lá em Roma, ele se escandalizou com o que viu. Ao redor de Roma, no entorno do Vaticano, né, que não existia Vaticano ainda, mas no entorno ali da igreja, havia vários bordéis, e vários padres frequentavam bordéis. Fora isso, havia as barraquinhas de indulgências. Todo mundo vendendo indulgência. Todo mundo vendendo palhinha do berço de Cristo, pedacinho da cruz de Cristo, areia do deserto onde Cristo pisou, água
história do Rio Jordão, que Cristo foi batizado, todo mundo vendendo isso. E ele se escandalizou. Mas mesmo assim ele continuou. Aí diante da entrada da basílica, ele subiu de joelhos. Entrada da basílica. Cada degrau ele beijava. Será que o homem era devoto? De joelho, cada degrau ele beijava até entrar na basílica. Mas tudo que ele viu lá o incomodou. Aí veio os questionamentos. Um dos aspectos que mais preocupavam Lutero era a doutrina da justificação. A Igreja Católica ensinava que a salvação vinha tanto pela fé quanto pelas obras, sendo as indulgências uma forma de reduzir o tempo do purgatório. Lutero, no entanto, após estudar as epístolas de Paulo na Bíblia, concluiu que a salvação era obtida unicamente pela fé em Jesus Cristo. Unicamente pela fé em Jesus Cristo. As boas obras salvam? Sim ou não? Mas o salvo faz boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Das boas obras nos salvam. E lendo todos os textos paulinos, ele chegou a essa conclusão. Olha, boas obras nos salvam. A fé, sim, ela salva. Então vamos lá. As práticas que Lutero discordava. Primeiramente, ele criticava a igreja por sua enorme riqueza e por cobrar taxas e impostos dos fiéis, enquanto muitos líderes da igreja viviam de uma forma luxuosa. Ele acreditava que os líderes religiosos deveriam viver de maneira mais humilde e voltada ao serviço. A igreja vendia indulgências, prometendo a remissão das penas no purgatório em troca de dinheiro. Lutero se opunha fortemente a essa prática, pois acreditavam que a salvação não podia ser comprada, mas era um dom de Deus por meio da fé. Isso é, ele ia completamente contrário ao que a igreja defendia. E ele, sendo um monge agostiniano, ensinando alunos lá na faculdade teológica, isso era um grande problema para a igreja. E ele estava lá fazendo justamente isso, criticando a igreja. Lutero criticava a igreja por sua enorme riqueza, por cobrar taxas e impostos fiéis, enquanto muitos líderes da igreja viviam de forma luxuosa e acreditavam que os líderes religiosos deviam viver humildemente. Vamos ver aí mais à frente um pouquinho do que levou Lutero à indignação e escreveu as suas 95 teses. Lutero, indignado, escreveu seus 95 teses criticando abertamente essas práticas. Ele resolveu colocar essas teses na porta da igreja a partir do momento que chegou o cobrador de impostos e vendedor de indulgências lá na Alemanha. Aí ele resolveu pregar suas teses na porta da igreja. Lutero, indignado, escreveu seus 95 teses criticando abertamente essas práticas. Diz a tradição que ele as fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517, um ato que desencadeou o movimento que ficaria conhecido como a Reforma Protestante. As 95 teses rapidamente se espalharam pela Europa, graças à invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. Quando foi que Gutenberg inventou a imprensa? 1430, aproximadamente uns 80 anos antes da reforma. Então, 1430, Gutenberg desenvolveu a imprensa e o que fez ele ficar famoso foi a Bíblia. Tem, até os dias de hoje, é conhecido como a Bíblia de Gutenberg. Ele imprimiu a Bíblia e essa Bíblia ficou famosa. Então, Gutenberg teve esse sentido, e ele é um alemão também. Permitindo que suas ideias ganhassem notoriedade de forma mais rápida, Lutero atacava a autoridade papal e o sistema de indulgência, sustentando que a
a Bíblia e não a igreja era a única fonte da autoridade religiosa. E ele também falava que as Escrituras e não o Papa é a única fonte de autoridade. E isso criou um clima muito difícil e complicado entre Lutero e a Igreja Católica. Mas Lutero não queria sair da igreja. Ele queria reformar a igreja, queria que o Papa aceitasse a ideia ou a forma correta de viver a vida do clero. Só que quem está vivendo às custas da igreja, tudo de boa, indo melhor, não queria sair de jeito nenhum, se acostumou com aquilo. Mas vamos lá. Os 5 solas, vocês sempre ouviram falar, sempre ouvem falar, já conhecem muito bem os 5 solas, o pastor nem está falando sobre isso para vocês. Como surgiu os 5 solas da reforma protestante? A doutrina de Lutero é frequentemente resumida em 5 solas, que são 5 princípios fundamentais. Cada sola é uma expressão latina no sentido de latim, viu, gente? Não é porque é latina no sentido do país aqui ou da América, latina, que começa com a palavra somente, sola significa somente. Lutero, na verdade, ele só iniciou 2 solas: sola escritura e sola fide. Ele só iniciou esses 2. Os demais solas foi com o tempo sendo aperfeiçoado, inserido e colocado. Mas Lutero só havia mencionado esses 2 e um pouco do gratia, sola gratia. Mas mesmo assim ele não enfatizou muito na graça. Ele enfatizou em sola escritura e sola fide. Aí os outros, a proporção dos anos, os reformadores foram organizando, mas o 5 solas não foi Lutero, não. Ele só fez 2. Sola escritura. A Bíblia é a única autoridade suprema em questões de fé e prática cristã. Lutero afirmava que a tradição da igreja e as palavras do Papa não tinham a mesma autoridade que as escrituras. Sola fide, somente a fé. A justificação e a salvação vem exclusivamente pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras ou méritos pessoais. Para Lutero, a fé era o meio através do qual a graça de Deus é recebida. E não é uma questão só do pensamento de Lutero, é o pensamento bíblico. O que diz em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9? Pela graça sois. Qual é o meio? Mediante bíblico. Então não era um pensamento de Lutero, mas é o que a Bíblia ensinava. Então ele vai e mostra: olha, pela fé, pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Só a graça. A salvação é um dom de Deus concedido pela sua graça e não é algo que pode ser alcançado ou merecido por esforços humanos. Tudo depende da ação graciosa de Deus. Pela graça sois salvos. Isso é a ação de Deus. É a graça de Deus, foi a graça de Deus que quebrantou o seu e meu coração. Foi a graça de Deus que nos alcançou. Somente pela graça. Então não existe outra coisa que alcance o pecador para a salvação se não for a graça de Deus. O que é graça? Graça merecida. Favor merecido. Ninguém merecia nada e Deus nos concede. Só o Cristo. Somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. A salvação é alcançada unicamente através da obra redentora de Cristo. E não há necessidade de intermediário com os santos ou sacerdotes. Esta ideia de pensamento já não partiu diretamente de Lutero, como também a ideia de pensamento da graça.
graça. Isso aí partiu dos reformadores, que depois, entenderam que tinha que colocar isso, porque Lutero ele acreditava nos santos. Como eu disse, Lutero ele não queria sair da Igreja Católica, ele queria mudar o pensamento da Igreja Católica. Então ele tinha ainda aquela ideia acerca dos santos da igreja, ele ainda orava para os santos da igreja, ele tinha ainda aquela devoção católica em si. Ele não queria sair da igreja, ele queria reformar a igreja. Sobre Deus, glória somente a Deus. Toda glória pertence somente a Deus, e a vida do cristão deve ser vivida para a glória de Deus. Lutero rejeitava a prática de exaltar a figura humana como papas ou santos no lugar de Deus. E isso é evidente nas linhas de pensamento dele das 97. Ele entendia que Deus era o único verdadeiro e que as Sagradas Escrituras eram a única verdade. Então ele não aceitava que determinasse o Papa como sendo esse porta-voz de Deus e que nele estava toda a verdade. Então, diante disso, a colocação acerca das solas foram sendo inseridas aí, para que o povo entendesse bem a linha de pensamento doutrinária de Lutero. O cisma e as excomunhão. Depois que pararam os concílios, que antes era concílio, eles começaram a fazer cismas da igreja. Volte atrás de Lutero. Lutero foi chamado a defender suas ideias em várias ocasiões, culminando na sua excomunhão pelo Papa Leão X. Foi Leão X, gente. Eu falei Alexandre X, foi Leão X, tá bom? Então, em 1521, após isso, ele foi convocado pelo imperador Carlos V à Dieta de Worms, uma Assembleia Imperial, onde Lutero foi pressionado a se retratar. Ele recusou, afirmando a famosa frase: "Aqui estou, não posso fazer outra coisa." Isto levou a sua declaração como fora da lei e herege. Então, a partir daí, ele foi excomungado e foi dito como herege. O que é que acontecia com quem era destinado, determinado como herege? Fogueira dele. Fogueira, queimado. Então, literalmente, eles queimavam os hereges em praça pública. Mas Lutero foi queimado. Em tudo isso, a gente vê a mão de Deus. A boa mão de Deus conduzindo desde os pré-reformadores até os reformadores. Aí alguém pergunta: pastor, e Calvino, pastor? Como é que fica o Calvino? Calvino nasceu em 1509. Quando ele entendeu sobre as reformas luteranas, ele foi bem mais à frente. Em 1517 começou a reforma luterana. Então, Calvino, quando começou a movimentar alguma coisa, se não me falha a memória, foi 1538 que Calvino começa a movimentar alguma coisa. Então, não foi paralelo à reforma, mas foi pós-reforma que Calvino chega com as suas ideias também parecidas com a de Lutero. Vamos lá. No entanto, Lutero foi protegido pelo eleitor Frederico da Saxônia. Frederico da Saxônia era o rei da Saxônia. Aí eleitor, ele era o rei da Saxônia, o príncipe da Saxônia, lá na Alemanha, que o escondeu no castelo de Wartburg durante esse período de castelo de Wartburg. E durante esse período, Lutero traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão, tornando a Bíblia acessível ao povo comum, o que também ajudou a consolidar a língua alemã. Um dos reis insatisfeitos com a igreja era Frederico, lá da Alemanha. Ele era insatisfeito com a igreja,
porque os impostos iam todos para a igreja, eram impostos altos, e o governo era controlado pela igreja. Até o século XVI, a igreja controlava todos os governos mundiais. Tinham que fazer o que a igreja mandava fazer. Quando surge os batistas, aí é 1609 por aí, os batistas surgem na ideia de separação entre igreja e Estado. Os batistas não concordavam com essa ideia. Ainda assim, mesmo com a reforma protestante, muitas igrejas tinham ligação direta com o Estado. O exemplo disso é Genebra, na Suíça, que foi governada por Calvino. A igreja lá era que dominava, Genebra. Então havia muito disso, e isso proveniente também da ideia teocêntrica, de que Deus é o centro, e também da ideia, nós temos hoje democracia, na época bíblica era teocracia. Então nessa ideia de teocracia, a igreja queria dominar o mundo, e isso aí foi um problema, e é um problema até o dia de hoje. Vocês já viram os países de ideia muçulmana ou de colonização muçulmana? Quem manda é a igreja. A igreja, sim, quem manda é o Islã. Olha o Irã. Quem manda no Irã é o Islã. Arábia Saudita é o Islã que comanda. Olha o Afeganistão, o que virou? O islamismo que comanda. Então, todas as vezes que a religião tentou dominar qualquer país ou tomar conta de qualquer nação, a coisa deu errado. Por isso que nós, batistas, devemos separação entre igreja e Estado. Nós não somos cidadãos dessa terra. Nós somos cidadãos de onde? Do céu. Pedro vai dizer isso, nossa pátria está no céu, onde Cristo vive e nos aguarda. Nossa pátria lá. Nós somos aqui servidores desse mundo, estamos aqui ainda por enquanto, mas nossa pátria não é. Então, essa separação foi importante através aí dos batistas, da ideia de separação de igreja e Estado. E parece que aos poucos estão querendo voltar a misturar de novo, igreja com Estado. Isso vai dar errado. Vamos lá, para finalizar mais esse ponto, eu vou passar algo para vocês. O impacto duradouro da reforma. A reforma protestante, iniciada por Lutero, deu origem a várias denominações protestantes. A reforma também teve um impacto significativo na sociedade europeia, promovendo a educação, incentivando a leitura da Bíblia em línguas vernáculas, influenciando movimentos políticos e sociais que buscavam maior liberdade e autodeterminação. Você sabia que o povo só começou a aprender a ler? Eu estou falando povo, gente pobre, humilde e simples, só começou a aprender a ler depois da reforma protestante. O povo não sabia ler, a igreja não fazia questão nenhuma que eles soubessem ler. A igreja católica romana não fazia questão nenhuma que eles soubessem ler. Só quem tinha acesso à escolaridade, à leitura, quem era muito rico e conseguia pagar para os padres ensinarem as pessoas a ler, os seus filhos, os seus netos a ler. Porque quem dominava a leitura era a igreja. Era a igreja. Quem dominava a leitura. E os pobres não tinham acesso. E a reforma protestante fez com que todo mundo aprendesse a ler e começasse a aprender pela Bíblia. Olha que maravilha. Você já pensou, professora Elisiane,
se lá na escola você começasse a ensinar os meninos a Bíblia, seria uma bênção. Se os nossos filhos, irmã, aprendessem a ler na Bíblia, através da Bíblia. Vocês conhecem aquela menininha que vem aqui, Rebeca, né? Da famíliazinha da minha irmã. Ela pega a minha Bíblia e fica olhando assim. Ela fala: eu queria aprender a ler. Eu queria aprender a ler. O desejo dela de ler, para ler a Bíblia, aqui na igreja, que ela vê os meninos lendo de manhã, ela queria aprender a ler. Então, imagina naquela época, se hoje tem meninos que falam assim, imagina naquela época, que era multidões que não sabiam ler, e viviam à mercê dos governos e da igreja, principalmente da igreja, que não ajudava em nada. Então, a reforma protestante trouxe sabedoria ao povo, mudou a vida de muita gente, e tem mudado até os dias de hoje. Graças a Deus pela reforma protestante. Vou distribuir para vocês aqui. Não tem gente suficiente, precisava de mais gente, Romano. Faltou gente aí, mas distribui aí qualquer coisa da noite de cada um. São as 95 teses de Lutero. Você vai levar, você vai ler, e semana que vem você vai trazer aqui e apresentar o que você entendeu dessas 95 teses aí. Elas estão divididas. É a mesma coisa, minha filha. Então, talvez vai ter que pegar dois aí, cada um vai ter que pegar dois. Você vai ver que, na verdade, Lutero ele fala muito contra o papado. A maioria das vezes ele fala contra o Papa, contra as ideias do Papa. Ele não vai atingir tão diretamente a igreja nas 95 teses, mas sim as indulgências e o papado. Não pegou, não foi? Só um. Muito bem. Então, por hoje é só. Alguma dúvida, alguma colocação?